Então, vou começar. Então, bom dia, né? Eu sou Letícia, sou do Rio, sou estatística, fiz graduação na ENSE, que é a escola do IBGE. O meu mestrado também foi na ENSE, né? Em População, Território e Estatísticas Públicas. E atualmente eu sou doutoranda em pesquisa aplicada à saúde da criança e da mulher no Instituto Fernandes Figueira, na Fiocruz. Venho trabalhando atualmente em várias pesquisas lá no Instituto, né? Principalmente em relação a crianças, né? Doenças raras, Zika, entre outros. Aí eu fiz um roteiro de apresentação. Eu vou dar uma pincelada, né, na análise de sobrevivência, nos principais conceitos. Vou falar sobre a definição de censura, né, que é uma componente principal desse tipo de modelo. E aí vou falar sobre esses outros componentes também que são importantes para a gente entender um pouco. Falar do modelo de regressão de Cox. E aí eu tentei colocar uns comandos, né, durante a apresentação, assim, de forma bem objetiva do que é mais usado nesse tipo de análise atualmente, na área acadêmica. E aí vou dar um exemplo também de uma aplicação em dados reais. Então, vamos lá. Então, na análise de sobrevivência, a principal, ela analisa, né, características e fatores associados ao tempo de ocorrência de determinado evento. Essa ocorrência, ela também é denominada falha. Então, se eu estou estudando um período de tempo e a minha característica de interesse aconteceu, né, se o desfecho aconteceu nesse período que eu estou estudando, eu tenho uma falha, né, é um nome bastante usado nesse tipo de análise. E se o evento não ocorreu nesse tempo que eu estou observando, a gente tem uma censura. Eu vou explicar melhor mais à frente. E aí a gente pode usar essa análise de sobrevivência para... Esse tempo de ocorrência pode ser relacionado a diagnóstico, óbito, nascimento e cura. Então, assim, o tempo é o objeto de interesse desse tipo de análise. E aí eu coloquei aqui algumas perguntas que norteiam esse tipo de estudo, né? Por exemplo, qual o efeito de determinado medicamento sobre o tempo de sobrevivência do paciente? Qual o tempo de sobrevivência de um paciente diagnosticado com determinada doença? Quais os fatores associados ao tempo de duração do aleitamento materno? São algumas perguntas, né, que podem ser feitas. E aí, é o que eu falei também, né, que esses estudos eles apresentam presença de informações parciais e incompletas, que são as censuras. E aí as censuras elas são definidas como a perda de informação sobre o momento em que ocorreu o desfecho de interesse. E aí eu vou falar um pouco sobre os mecanismos de censura, que são a censura do tipo 1, do tipo 2 e a censura aleatória. Aí aqui eu estou dando um exemplo, que a gente tem os dados completos, né, nessa primeira figura, né, na figura A. Os dados, a gente está aqui dando um exemplo de 6 pacientes. Então, eles foram acompanhados durante esse tempo de entre 15 e 20, né, que no caso, ao final do estudo, é essa linha tracejada. E aí a gente tem os dados completos, porque todos eles apresentaram o evento de desfecho antes do final do estudo. Então, aí a gente tem um exemplo de dados completos. Na B, a gente tem dados com censura do tipo 1. Como é que é a censura do tipo 1? O tempo é pré-determinado, então aqui a gente acompanhou durante 18 dias. E aí chegou no final do evento, esses 3 aqui que estão no final na linha tracejada com a bolinha vazia, quer dizer que eles não apresentaram o evento, o desfecho. E aí quer dizer que a gente sabe que eles podem ter apresentado depois, mas antes, durante o estudo, eles não apresentaram. Então, esses 3 são censuras. Então, a censura do tipo 1 é quando a gente determina um tempo e naquele final de tempo
o indivíduo não apresentou a característica de interesse. E aí a censura do tipo 2, a gente não define o tempo, e sim a quantidade de indivíduos com desfecho. Então, aqui no exemplo da letra C, foi definido que queriam 4 indivíduos que apresentassem o evento de interesse. Pode ser óbito, diagnóstico, enfim. E aí aqui, quando que os 4... foram 4. Então, quando que houve 4 casos de desfecho? Aqui no tempo 18. Então, aqui no exemplo B, o tempo é predeterminado. No exemplo C, o que é predeterminado é a quantidade de indivíduos que apresentaram um desfecho. E aí, da mesma forma, esses dois aqui, que estão com a bolinha vazia, são aqueles que não apresentaram um evento de interesse no momento de estudo. Além disso, a gente tem os dados com censura aleatória, que acontece quando a gente tem a perda de segmento, né, de um determinado indivíduo, seja por óbito não relacionado ao que está sendo estudado, a outra causa, perda de contato, enfim, é uma perda de acompanhamento. Isso aqui é determinado uma censura aleatória. Então, é isso em relação aos mecanismos de censura. A outra coisa são os tipos de censura, que a gente pode definir como censura à direita, à esquerda e censura intervalar. A censura à direita quer dizer que eu tenho o determinado tempo de ocorrência. Por exemplo, vou dar aqui o exemplo. Vou dar o exemplo de aleitamento materno. Por exemplo, a gente está analisando o tempo de aleitamento das crianças. E aí eu só observei 180 dias. Então, se chegou lá no 180 e a criança ainda está sendo amamentada, eu vou dizer que o desmame ocorreu depois desse 180. Então, o 180 é uma censura à direita. Eu não sei quando ocorreu o desmame, eu só sei que foi depois de 180. Então, isso é uma censura à direita. À esquerda é o contrário. Eu tenho algum estudo e aí eu não sei quando ocorreu, mas eu sei que foi depois de 40 dias. Então, 40 é uma censura à esquerda, quer dizer que foi antes. Então, é uma censura à esquerda. E a intervalar é quando eu não sei quando o evento ocorreu, mas eu sei que ele ocorreu entre um tempo e outro. Então, eu não sei quando ele ocorreu, eu só sei que ele ocorreu entre 60 e 80 dias. Então, isso é uma censura intervalar. Você não sabe o momento, mas você sabe o intervalo do momento. E aí, falando sobre as principais componentes, né, desse tipo de análise, né, que é a função de sobrevivência, o estimador de Kaplan-Meier e o teste de log-rank. Então, a função de sobrevivência é a principal componente descritiva desse tipo de análise. E ela é definida dessa forma aí, que, na verdade, essa função de sobrevivência é a probabilidade do indivíduo não ter apresentado ainda o desfecho no tempo T. E aí, para estimar a função de sobrevivência, a gente recorre principalmente ao Kaplan-Meier. Tem outros estimadores, e aqui eu coloquei no mais usado. O teste de log-rank, a gente utiliza ele para avaliar, comparar, né, as curvas de sobrevivência. E a hipótese nula desse teste é a igualdade das curvas de sobrevivência. Então, quer dizer que quando a gente rejeita a hipótese nula, a gente diz que há diferença entre essas curvas. E aí, também dando uma pincelada no modelo. Alguém falou alguma coisa? Não, acho que não. Acho que era o microfone aberto. Pode continuar. E aí, no modelo de regressão de Cox, também dando uma pincelada, né, que ele é o mais utilizado na análise de sobrevivência. Ele é um modelo bem versátil. E ele ajusta a função de risco.
E aí eu coloquei também aqui, mas não vou entrar muito em detalhes, é só para entender que ele é um modelo que ajusta a função de risco ao tempo com relação a determinadas covariáveis. Então, a gente pode ajustar, e as covariáveis podem ser sexo, idade, enfim. E o pressuposto desse modelo é que os riscos são proporcionais, né? A razão de riscos não varia ao longo do tempo, eu também vou falar um pouco disso mais à frente. E aí, já partindo para o R, porque eu achei interessante a gente já colocar mais aplicado, né, o R, o principal pacote, né, de análise de sobrevivência é esse Survival, e aí para você carregar ele, o comando é esse, né? Existem outros pacotes que fazem outros tipos de análise, mas esse daí é o mais utilizado. Então, mais de 90% dos casos, esse daí já compreende o que é preciso. E aí eu dei um exemplo bem didático sobre esse tipo de análise. E aqui a gente está considerando dados de tempo em dias da interrupção do aleitamento materno em uma coorte de prematuros acompanhados até o 3º mês de vida. E aí, o que a gente tem aqui? O ID, que é a identificação, né, dos pacientes. Então, aqui são 10, né, o N é 10. O tempo de aleitamento materno exclusivo. E aqui o status. O que é esse status aqui? É para a gente ver o que é censura e o que não é. Então, esse status aqui a gente define como o evento ocorreu no tempo. No caso, até o 3º mês de vida. E 0 é o que não ocorreu. Então, aqui, no caso, 3º mês de vida, são 90 dias, né? Então, o que a gente entende aqui? Nesse primeira criança, né, primeiro prematuro, a gente observou o tempo de 35, né, de aleitamento materno exclusivo, e o status é 1. Então, quer dizer que o evento ocorreu mesmo, que esse 35 aqui realmente é o tempo de ocorrência do desmame desse indivíduo. Então, quer dizer que com 35 dias ele deixou de ser amamentado. E aí, o 2, a mesma coisa. 27 dias, ele deixou de ser amamentado. Porque aqui, no caso, o desfecho de interesse é o desmame. E aí, aqui nesse terceiro, é um exemplo de censura, porque chegou aos 90 dias, que é o tempo do estudo, e ele não apresentou o desmame. Então, quer dizer que é uma censura à direita. Ele apresentou depois, eu não sei quando, mas eu sei que com 90 dias ele não tinha apresentado ainda essa característica. E aí, esse aqui é um exemplo de censura aleatória, o 45, porque é 0, né? Eu sei que é censura. Não foi até o final do estudo, então foi no meio do estudo por algum motivo. Pode ter sido óbito ou outros motivos. Aí o 84, então quer dizer que teve o desfecho, então é desfecho. 38 e assim vai. Aí aqui a gente vê outra censura. 29 foi outra perda aleatória, né? Porque não chegou até o final do estudo e está dizendo que é censura, então é outro exemplo de perda aleatória. E aí eu criei esse exemplo aqui, né, bem didático, para a gente inserir no R. A minha ideia até era abrir o R e fazer junto né, com vocês, mas eu fiquei com medo de travar tudo, aí coloquei aqui o comando. E aí o que eu fiz foi criar, né, o vetor de tempo e de censura. Então, aqui o tempo, um vetor C, e aí fui colocando os tempos nesse vetor. E aí o status, no caso, são as censuras. Então, eu fui colocando. Esse 35 aqui, essa primeira observação é censura ou é ocorrência, né, que é falha. E aí fui colocando 1 ou 0. Então, aqui estou explicando, né? 1 evento ocorreu, 0 foi censura. E aí eu faço esse comando serve, que é um comando que a gente vai usar, ele assim, sozinho ele não diz muita coisa, mas ele é usado nos outros comandos, né? Nos outros análises que a gente faz. E aí, quando eu dou um serve desse tempo e desse status, que foi isso que eu criei antes, ele apresenta aqui os nossos dados. E aí ele apresenta, 35, 27, tempo de falha. 90, 45, censura. E aí tá essa cruzinha aí que significa censura. E aí,
com o mesmo conjunto de dados, eu fiz um Kaplan-Meier, que é o estimador, né? E aí eu coloquei aqui o comando, né? O KM, serve fit. Aí, como eu falei, esse serve que a gente usou anteriormente, tá vendo? Do surf, tempo, status, a gente usou lá e tá usando aqui de novo, para fazer o estimador de Kaplan-Meier. Esse KM aqui você pode mudar, né? Pode colocar qual o nome que você quiser. E esse aqui é o comando. E aqui, o que o estimador de Kaplan-Meier está dizendo, né, da função de sobrevivência? Primeiro que aqui a gente tem 6 linhas. Nós temos 6 linhas porque nós temos 6 falhas no nosso conjunto de dados. E aqui a gente vai vendo que no tempo 25, tinham 10 em risco. Ou seja, tinham 10 que não tinham deixado de ser amamentados. Aí, quando está no tempo de 27, só 9 ainda não deixaram de amamentar. Então, aí com 29 dias, tinham 8 que não tinham sido deixados de amamentar. Ou seja, 2 já tinham deixado de ser amamentados. Então, é só para mostrar que a função de sobrevivência ela vai caindo conforme o tempo vai aumentando. E aqui ele também dá o erro e o intervalo de confiança, né, do erro. E aqui, no caso, foi só o summary, né, do KM, do estimador de Kaplan-Meier, e eu também fiz o plot. E aí o plot, ele tá dando, né, tá sendo mais fácil de observar do que essa função ela vai caindo. E aqui ela não chega a zero, a probabilidade não chega a zero, porque a última observação do nosso conjunto de dados é uma censura. Então, por isso, ela não vai até zero. Aí aqui eu vou dar outro exemplo também, mas dessa vez eu não estou colocando os dados no R daquela forma, né? Digitando. Eu já tenho um banco no Excel, e aí eu dei um exemplo aqui, né, de como importa o Excel, porque às vezes porque é uma dificuldade muito nessa importação, eu sei como é que é, e aí eu coloquei aqui como importa, né, do Excel. Então, aqui no Excel, só para vocês darem uma olhada, eu digitei, né, o banco, e aí eu criei duas colunas. O tempo de falha, que é o tempo de aleitamento até o desmame. E a censura, na verdade, é para dizer que foi censura ou se foi realmente o evento, ou se realmente o evento ocorreu. E aí, a mesma coisa, eu fiz o Kaplan-Meier, né? E aí aqui eu utilizei, naquele outro eu não tinha feito nenhuma estratificação, né? A gente só observou o tempo de sobrevivência, mas não fizemos uma estratificação. E aqui eu fiz uma estratificação por chupeta, né? A gente está falando de dados de tempo em dias de aleitamento materno exclusivo. E aí aqui eu fiz uma estratificação pela chupeta. Então, o meu interesse é saber se usar chupeta ou não usar chupeta influencia no tempo de aleitamento materno ou na probabilidade de desmame. E aí, aqui eu plotei tanto o teste, né, que eu fiz, na verdade, o SurveyDiff é o teste de log rank, né, que eu falei, né, no começo, que ele compara as curvas de sobrevivência, e fiz o plot do KM, que é exatamente essas curvas plotadas em um gráfico. E aí aqui a gente vê que o p-valor deu baixo, né? Deu menor que 0,05, então a gente rejeita a hipótese nula. Lembra que a hipótese nula era a igualdade entre as curvas, então a gente rejeita a igualdade, a gente conclui que há diferença significativa entre usar e não usar chupetas no que diz respeito à probabilidade de desmame precoce. E aí a gente observa, nesse gráfico aqui eu fiz coloquei a legenda, coloquei as cores, e aí eu acho que o comando é legal para quando vocês forem fazer alguma coisa, né? E aí a gente vê aqui no gráfico que o tempo, a curva de sobrevivência de quem não usa chupeta
está mais abaixo. E a de que usa chupeta, que é a preta, está acima. Então, quer dizer que quem usa chupeta teve maior probabilidade de apresentar desmame precoce. E aí, outro exemplo que eu também queria falar é sobre um exemplo que a gente já está incorporado no pacote, né, do Survival. E aí, quando a gente coloca esse Help Ovarium, né, esse Ovarium é um banco de dados que já está incorporado naquele pacote Survival, né? Os pacotes do R, eles às vezes vêm com bancos incorporados. E aí, eu dei um Help Ovarium só para vocês verem, né, o que é esse pacote, né? Que é uma distribuição de pacientes segundo 2 tratamentos, né, para câncer do ovário. E aí o full time é o tempo de sobrevivência e o state, né, full state, se é censura ou se não é censura. Aí aqui eu fiz a mesma coisa, fiz o estimador de Kaplan-Meier e plotei ele. E aqui a gente vê que é um tratamento, né, apresentam visualmente maiores probabilidades de sobrevivência do que o outro. Mas aí, para testar, a gente fez um teste, que é o de log rank, e o p-valor deu 0,3. Então, se a gente for considerar o nível de significância de 0,05, a gente vai concluir que, apesar de visualmente parecer que há diferença, né, estatisticamente, através do teste, não houve diferenças significativas entre esses 2 tratamentos. E aí, falando agora do modelo de Cox, né? Porque, na verdade, o log-rank e o Kaplan-Meier anteriormente foram para variáveis, eram uma análise univariadas, né? E aqui a gente está falando de análise multivariada. Então, aquele banco que eu criei no Excel e importei, eu utilizei também para fazer o modelo. E aí, o modelo de Cox, ele vai incorporar aquele survey, né, que foi do início que eu falei, considerando o tempo e a censura. E aí a gente coloca esse tio e as variáveis que eu quero testar no modelo. E aí eu sempre coloco no modelo as variáveis que foram significativas no log rank anterior. E aí vejo se elas vão permanecer significativas ou não, vou tirando as que não estão significativas. E aí, esse exemplo aí, eu coloquei o sexo, tipo de parto, chupeta e pré-natal, né? No caso, pré-natal é se teve número de consultas adequado ou não, né? E se isso influencia no desmame precoce. E aí, a saída do modelo tá aí. Na verdade, eu acho que não tá o sexo, acho que eu pulei. Não coloquei o sexo, não. Acabou que aqui eu colhei outra coisa. Mas é chupeta pré-natal e tipo de parto. E aqui dá o p-valor dessas variáveis. A gente vê o quê? Que esse pezinho é o p-valor, que a única variável que foi significativa no modelo foi a chupeta. O número de consultas pré-natal adequado e o tipo de parto não se mostraram significativo. Lembrando que esse exponencial do coeficiente é bem importante porque é ele que vai ajudar a gente a interpretar as razões de risco. Então, essa chupeta, olhando aqui a chupeta, que foi significativo, e esse exponencial do coeficiente 0,52, está dizendo que não usar chupeta é um fator protetivo, né, porque foi menor que 1, no que diz respeito ao prolongamento da amamentação exclusiva. E aí, eu queria falar um pouquinho da aplicação da análise de sobrevivência. Na verdade, foi o que eu trabalhei no mestrado. E
Na verdade, foi uma análise do aleitamento materno exclusivo no Brasil, a partir das pesquisas nacionais de demografia e saúde de 1986, 1996 e 2006. É uma pesquisa que tinha uma periodicidade de 10 em 10 anos e, infelizmente, ainda não teve, né, uma quarta edição. E aí as perguntas da pesquisa, né, foram: quais os determinantes socioeconômicos e demográficos do tempo de aleitamento materno exclusivo em 1986, 1996 e 2006? O comportamento desses determinantes tem mudado ao longo das décadas? E aí as variáveis explicativas, né, que eu utilizei foi variáveis maternas, como idade, escolaridade, situação conjugal, variáveis socioeconômicas e demográficas, como a situação do domicílio, região de residência, extrato socioeconômico, número de consultas, variáveis referentes ao serviço de saúde, né, como número de consultas, tipo de parto, local de parto, e variáveis relacionadas à criança, como sexo, peso ao nascer, uso de chupeta, primeira mamada após o parto, né, o tempo, e alimentação nos 3 primeiros dias. E aí os resultados eu apresentei aqui, né, plotando o Kaplan-Meier, e a gente vê aqui que a situação do domicílio. Então, mães que moravam na área rural tinham maiores probabilidades de amamentarem por mais tempo. Por isso que a curva de sobrevivência ficou acima da curva do rural, do urbano. Aí, em relação a 96, né? O que foi significativo em 96? E aí a gente vê escolaridade materna. As mães que tinham menos escolaridade foram as que apresentaram maiores tempos de aleitamento materno. Número de consultas pré-natal. Aquelas que foram submetidas a um número de consultas recomendado ou mais que o recomendado apresentaram maiores tempos de aleitamento. Em relação ao tempo da primeira mamada após o parto, né? Porque o indicado é que se mame na primeira hora de vida. E aqui a gente vê que quem mama na primeira hora, apesar de pouco, teve maiores probabilidades de prolongarem a amamentação exclusiva. Em 2006, foi significativa a idade materna, então as mães que tinham mais que 35 anos, ou seja, as mais velhas, foram as que amamentaram por mais tempo. A situação conjugal também foi determinante. Aquelas casadas ou unidas foram as que amamentaram por mais tempo. Em relação às consultas pré-natal, aquelas que foram submetidas ao número recomendado ou mais apresentaram maiores probabilidades de aleitamento. E aí, em 2006, ainda falando, né, de 2006, com relação à criança, né, as variáveis com relação à criança, uso de chupeta e ingestão de outros líquidos nos primeiros dias. O uso de chupeta quem não usa chupeta apresentou maior probabilidade de ser amamentado por mais tempo. Em relação aos outros líquidos nos primeiros dias, então, aquela criança que recebeu um líquido diferente do leite materno nos primeiros dias tiveram maiores probabilidades de desmame precoce. E aqui eu apresentei a tabela final, que no caso é a tabela de Cox, né? Do ajuste de Cox feita. E a gente vê aqui o que foi significativo, né, no modelo multivariado. Então, em relação à idade materna, ela só foi significativa em 2006. Ela só foi significativa em 2006. E aí a gente vê aqui que o exponencial do coeficiente, quer dizer, menos de 20 anos. O REF, no caso, é a categoria de referência. Então, as mães com menos de 20 anos, as mais jovens, apresentaram um risco maior, né, porque é o maior que 1, então maior de mamarem precocemente do que aquelas de 20 a 35 anos. E aqui, as mais velhas, né, as mais de 35 anos, apresentaram um fator protetivo em relação às de 20 a 35 anos. Então, as mais velhas amamentaram por mais tempo
e as mais jovens amamentaram por menos tempo. E aí a escolaridade materna ela foi significativa em 86 e 96. A situação conjugal foi significativa em 2006, né? A gente pode ver aqui pelo exponencial do coeficiente que aquelas que não tinham companheiro tinham um risco 1,15% 15% maior, né, de desmamarem precocemente os bebês do que aquelas que tinham um companheiro. A situação do domicílio ela foi significativa em 86 e 2006, só que ela foi o inverso, né? Em 86, as mães que moravam no rural eram aquelas que amamentavam por mais tempo, e isso mudou. Em 2006, quem passou a amamentar por mais tempo foi aquelas mães que moravam numa região urbana. Em relação às consultas pré-natal, para não ficar muito extenso, né? Em 96 e 2006, ela foi determinante, sempre sendo aquelas que frequentam o número adequado de pré-natal, de consultas de pré-natal, foram aquelas que amamentaram por mais tempo seus filhos. O uso de chupeta não foi disponibilizado nas pesquisas de 86 e 96, ele só passou a fazer parte da pesquisa em 2006. E aí a gente vê um risco de 41% maior de desmame precoce daqueles que usam a chupeta com relação àquele que não usa a chupeta. Em relação à primeira mamada, né, que eu falei que o ideal é que seja na primeira hora do parto, a gente observou que aqueles que foram amamentados após a primeira hora apresentaram 21% mais risco, né, de interromper a amamentação precocemente do que aqueles que foram amamentados na primeira hora de vida. Em relação também à alimentação dos primeiros dias, também foi um fator bem marcante, né? Aqueles que ingeriram outros líquidos apresentaram maior risco de desmame precoce, que é o que a gente esperava mesmo. E aqui só um resumo, né, do que essa pesquisa mostrou. Em 86, ela mostrou que as crianças filhas de mães que tinham maior escolaridade, viviam em áreas urbanas, na região sudeste, tiveram maiores riscos de serem desmamadas precocemente. Em 96, as crianças filhas de mães que tinham menor escolaridade, viviam na região sudeste, não frequentavam o número desejado de consultas pré-natal durante a gestação e só foram amamentadas mais de 1 hora após o parto, tiveram maiores riscos de serem desmamadas precocemente. Crianças cujas mães eram adolescentes, não eram casadas, não frequentavam o número desejado de consultas pré-natal, usavam chupeta e fizeram ingestão de outros líquidos diferentes do materno nos dias iniciais de vida, tiveram maiores riscos de serem desmamadas precocemente. E aí, eu utilizei como referência, né, o livro de Colosimo Giolo, que é um livro bem legal de análise de sobrevivência. Acho que vale a pena dar uma olhada se vocês precisarem usar análise de sobrevivência para alguma coisa. E aqui eu deixo meu contato. Se quiserem entrar em contato comigo para dar uma aprofundada melhor, né? Porque aqui foi realmente uma pincelada no tema. Fiquem à vontade. E é isso. Quero agradecer o convite para participar do evento. Achei muito legal. E espero que tenham gostado. E é isso.